Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 3, A vacina divina contra o vírus da iniquidade. Autor Esdras Mar. Título da semana 1, Dignos do chamamento de Deus. Sábado, ler com oração, Romanos capítulo 1, versículo 20, parte A diz: Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Indesculpáveis. Paulo consolou os tessalonicenses ao afirmar que Deus lhes traria alívio para suas tribulações por ocasião da manifestação de Cristo e exerceria juízo sobre os que os atribulavam. Lemos sobre a execução do juízo contra os que não o conhecem e não obedecem ao Evangelho. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, que diz: Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Certamente, como está escrito, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Sabemos que Deus é amor. Ele é paciente, compassivo e cheio de misericórdia. A esse respeito, o apóstolo Pedro escreve: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Entretanto, quando o Senhor se manifestar, Ele virá em chama de fogo para tomar vingança contra dois tipos de pessoas: os que não conhecem a Deus e aos que não obedecem ao Evangelho. O homem que não conhece a Deus é indesculpável, uma vez que Deus pode ser reconhecido por meio das coisas que foram criadas e também por meio do exercício de sua consciência. Vejamos mais sobre o assunto. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao 20. Esses versículos deixam claro que os homens detêm a verdade, ou seja, levantam barreiras que impedem o conhecimento da verdade, mas os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade, podem ser percebidos por meio das coisas criadas. Basta qualquer ser humano olhar para o céu e ver a lua e as estrelas, olhar para o campo e ver as flores, os animais, etc., para constatar que Deus existe. Portanto, todos os que negam reconhecê-lo são indesculpáveis. Deus também se dá a conhecer ao homem por meio da consciência, conforme lemos em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, diz assim: Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se e defendendo-se. Mesmo sem uma lei exterior, a natureza humana possui uma lei interior gravada no coração, onde está a consciência e a mente. É a consciência que nos acusa ou nos defende em nossas atitudes. O problema é que o ser humano rejeitou a própria consciência, tornando-a insensível. A despeito dessa situação, cabe a nós pregar-lhes o Evangelho para que sejam salvos.
Deus também executará juízo contra aqueles que não obedecem ao Evangelho, como lemos em Romanos, capítulo 16, versículo 26, que diz: agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer, por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Deus hoje fala sua palavra profética e espera que todas as nações lhe obedeçam. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Capítulo 10, versículo 16. Hoje muitos debocham daqueles que lhes pregam o Evangelho e revelam verdadeira aversão à palavra de Deus. A Bíblia diz que essas pessoas acumulam contra si mesmas ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Lemos ainda um alerta de Paulo: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Quem são esses? São os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho. Eles sofrerão a penalidade de eterna destruição no lago de fogo. Seus nomes não estarão inscritos no livro da vida. Ó Senhor Jesus! Pergunta de hoje: por que razão a humanidade se tornou indesculpável? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.